Neste vídeo você vai ver 2 passos para se livrar do sentimento de culpa. Passos esses que nós vamos extrair da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde nós vamos aqui ouvir a voz de Deus, não através das minhas palavras, mas através da Bíblia. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, onde então vamos extrair da Palavra de Deus essas respostas para nós nos livrarmos do sentimento de culpa que por tantas vezes tem assolado o nosso coração. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira característica, ou o primeiro passo para nós nos livrarmos do sentimento de culpa, de forma espiritual, a base é o arrependimento. Agora eu gostaria de conversar com você um pouco mais sério sobre o assunto arrependimento. O próprio João Batista, na sua pregação, ele nos dá um caminho muito diretivo sobre esse assunto. E agora eu quero convidar você a ler comigo o verso 8, quando ele vai falar as seguintes palavras: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que seria frutos dignos de arrependimento? É muito fácil nós falarmos eu estou arrependido e voltarmos a fazer as mesmas ações. Voltamos então às mesmas práticas anteriores. É comum as pessoas, exemplo, as pessoas, para que você possa entender, as pessoas que nos machucam, ou falando mal da gente, ou qualquer outra coisa, elas fazem isso e às vezes elas vêm e pedem desculpa. E aí passa pouco tempo e elas fazem a mesma coisa. E para você entender isso de forma mais profunda ainda, eu quero te dar um exemplo sobre a questão do arrependimento. Imagina que uma pessoa que você confie muito lhe traia hoje, e aí então ela chega para você, ela confessa, e ela fala que está toda arrependida, ela está sentindo muito, e você até vê o sofrimento dela, e aí você diz assim, eu te perdoo. E aí você fala, eu te perdoo, mas quando passa 15 dias, essa pessoa ela vai e te trai de novo. Ela te machuca de novo, e aí daqui 2 dias depois ela te procura e se mostra, diz assim para você, eu estou muito arrependida, você me perdoe. E aí quando você vê que aparentemente ela está arrependida, você perdoa de novo. Só que passa mais uma semana e essa mesma pessoa, ela lhe trai novamente. E daqui outra semana ela vem até você e fala assim, você me perdoe porque eu estou arrependido, eu estou arrependida. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: essa pessoa se arrependeu? Ela se arrependeu de verdade? Um grande problema que nós vivemos na instância espiritual é a falta de arrependimento, pois o verdadeiro arrependimento, ele traz frutos de arrependimento. João, quando se refere a esses frutos, ele vai dizer que nós não vamos voltar àquelas práticas de forma comum. E o que é voltar à prática de um pecado de forma comum para um pecado de uma forma acidental, como o apóstolo Paulo muitas vezes fala? Sabe, é diferente o pecado quando ele acontece como acidente e o pecado quando ele acontece de maneira proposital. Você vê o erro, você vê o mal e você então vai ali e o repete, reconhecendo que aquilo é errado, você então faz da mesma forma. No verso 10 do mesmo capítulo, João vai dizer as seguintes palavras: já está posto o machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Arrepender-se e abandonar são os 2 passos para nós vivermos
livres do sentimento de culpa. Se você permanece com o sentimento de culpa por causa das práticas que são constantes, então é lógico que você tem culpa. E é claro que você vai ter que sentir esse sentimento. Mas tão logo quanto você se arrepende e abandona então o pecado, então uma coisa extraordinária acontece na sua vida e acontece também na minha vida. A palavra de Deus, no verso 13, entra então a pessoa mais importante de nossas vidas, ela entra no seu ministério aqui, quando no verso 13 a palavra de Deus diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de ser batizado por João. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma coisa maravilhosa é quando você se arrepende, você então abandona aquele erro, você abandona o pecado. O homem que traía a esposa, agora ele se arrependeu de verdade, ele não trai mais ela. A mulher que traía o esposo, ela se arrependeu e agora ela não mais o trai. Aquele que vivia mentindo, ele então se arrependeu e ele não vive mais mentindo. Ele vence, e sabe por que ele vence? Ele vence porque esse Jesus que não precisava se batizar, desceu as águas para nós, para nos mostrar que é possível nós sermos novas criaturas, nós nascermos de novo. E se tem uma palavra muito especial na palavra de Deus, no capítulo 3 de Mateus, que é onde nós estamos estudando hoje, são as palavras finais desse capítulo, no verso 17, quando a Bíblia vai dizer assim. Se tem uma coisa que eu amo fazer é olhar para a minha Bíblia, e eu gostaria muito que você aprendesse conosco aqui a olhar para a sua Bíblia, ter carinho para com ela, e assim nós vamos ouvir a voz de Jesus Cristo quando ele fala assim para a gente: olha só que coisa linda. E eis que, no verso 17, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem tenho eu prazer. O céu se abriu naquela hora, o Espírito Santo apareceu e o próprio Pai então deixou que Jesus ouvisse aquela voz: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E você sabe por que Deus tem prazer no ministério de Jesus Cristo? Deus tem prazer no ministério de Jesus Cristo porque é o ministério de Jesus Cristo que traz a minha salvação e a sua salvação. Nós não somos salvos porque nós somos pessoas boas, mas nós somos salvos porque o Espírito Santo, aquele que estava presente lá no batismo de Cristo, é ele que toca o nosso coração para nós nos arrependermos. E se você quiser abandonar pecado também por suas forças, você não consegue, meu irmão, você não consegue, minha irmã. Eu não consigo. Se você quer abandonar pecado, peça então ao Pai para que o Espírito Santo, aquele que estava presente lá no batismo de Jesus Cristo, ele venha para pertinho de você. E essa presença do Espírito Santo na sua vida, que vai fazer tanto você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, quanto vai fazer você ficar livre desse pecado. Você vai abandoná-lo, você então vai produzir frutos de justiça. E aí sabe de uma coisa maravilhosa? Se você prestar bastante atenção, você vai ouvir a voz do Pai falando que Ele tem prazer através da sua vida também, através da minha vida. Se eu quero viver livre do sentimento de culpa, então eu tenho duas coisas a fazer. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que abandonar o meu pecado. E isso não é coisa nossa, isso é coisa de Deus. Isso é fruto do Espírito Santo.
Então você pensa para Ele, fala, e eu te convido você fazer uma oração e você orar dessa forma. Eu quero orar com você agora e você vai orar assim, ó. Senhor meu Deus, eu te suplico no nome do Senhor Jesus Cristo, é nos méritos dele, que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor me faça eu me arrepender de verdade. Faça, Pai amado, esse filhinho, essa filhinha que está me vendo, que está me ouvindo, se arrepender de verdade. E agora, Pai, através do Espírito Santo, que se arrependa e que então vença o pecado, vença o erro, Pai amado, para que todos nós possamos receber a sua preciosa salvação, para que o Senhor tenha prazer também em nossa vida. Pai amado, eu entrego essa vida nas tuas mãos, para que o Senhor guarde, abençoe e para que o Senhor faça desse seu filho, dessa sua filha, muito mais do que vencedor, livrando ele, livrando ela de todo sentimento de culpa. Assim, Pai amado, nós oramos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, minha amiga, eu espero que esta mensagem tenha abençoado a sua vida. Da mesma forma que essa mensagem abençoa a sua vida, eu quero te pedir para que você abençoe a vida de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, assim você vai abençoar esse ministério para que esse ministério cresça e alcance outras vidas. Deus te abençoe de forma grandiosa, é o meu desejo.